segundo nome mais importante do cristianismo, atrás apenas do nome de Jesus. O homem que escreveu diversos livros do Novo Testamento, que teve vários ensinos, que as bases das nossas doutrinas estão nas suas palavras. É dele mesmo que eu estou falando. O apóstolo Paulo. Todo mundo conhece, todo mundo um dia já leu alguma coisa acerca de Paulo. E agora nós iremos iniciar uma nova série no canal, onde eu vou falar dos top 10, os melhores momentos de Paulo. E nós vamos começar agora. Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã, e é isso mesmo que você ouviu. Vamos iniciar uma nova série nesse canal. Eu gostaria de intitular os top 10 momentos do apóstolo Paulo, que são aqueles 10 momentos que mais me marcaram com o apóstolo Paulo. Seja um ensino, seja algum acontecimento especial, enfim, são momentos do apóstolo Paulo. E para começarmos o top 10, o número 10 vai aí. Eu quero falar da passagem de Paulo com Eutico. Atos, capítulo de número 20, do versículo 7 até ali, versículo 12. A palavra de Deus vai nos contar alguma coisa muito extraordinária. Uma passagem que eu acho muito engraçado, para falar a verdade, viu? Lucas, ele está escrevendo o livro de Atos. E chega no capítulo 20, lá do versículo 1 até o 6, está falando, uma viagem para lá, outra para cá, vai Macedônia, Grécia, sabe, Filipos, e tá, vai e volta, vai e volta. Acontece que de repente ele falou, e chegamos em Troade. Lucas estava ali no meio. E ele para contar um acontecimento num dia de domingo, naquele fatídico dia de domingo, naquele domingo à noite. A Bíblia vai mencionar no versículo 7 que eles foram partir do pão. Paulo vai partir o pão. E a primeira menção de um culto dos apóstolos no dia de domingo. A gente está vendo aí. E quando eles estão a partir do pão, comendo e tal, eles agora vão ouvir Paulo falar. Lembre-se que Paulo já queria ter ido a Troade uma vez e não pôde. Agora Paulo, ele está em Troade. A galera da cidade, gente, tem um apóstolo no meio deles, entendeu? Então, assim, não é aquela coisa de tipo assim, tá vindo o irmão Zezinho da rua de trás. Não, está aqui, é somente o apóstolo Paulo. Tá todo mundo empolgado para ouvir Paulo, tá todo mundo empolgado querendo, sabe, ali comendo pão juntamente com Paulo, ele vai partir o pão, vamos ouvir as histórias de Paulo, uma pregação, um ensino, quem sabe. Então eu imagino lá, começo da noite, tá os homens ali, vamos comer do pão, e Paulo foi começar um discurso. Todo mundo falou assim, Paulo vai falar. E a casa estava cheia, casa lotada, terceiro andar. A Bíblia vai falar que estava bem iluminado o cenáculo e Thomas Edison ainda não havia nascido. Então, no Império Romano naquele tempo, lá eles usavam aquele fogo, né, as candeias ali para acender. Então isso proporcionava muito calor, né? Então imagina uma sala abarrotada de gente, aquele calorzinho bom, e Paulo começa a falar. Todo mundo tá ouvindo, tal. Mas a Bíblia diz que Paulo começou um extenso discurso, um longo discurso. Paulo alargou a sua fala. Então eu imagino lá, começando a noite, Paulo fala, falando, todo mundo para ouvir, fala. E aí vem vindo aquele soninho santo. Irmãos, eu tenho certeza que várias pessoas dali já deviam estar começando a dar aquelas cochiladas, aquela pescada, porque naquele tempo no Império Romano não havia dias de descanso. Os gregos, os romanos, eles não paravam de trabalhar. Todo dia era dia de trabalho. Inclusive, os judeus, eles eram conhecidos por serem preguiçosos, porque eles tiravam um dia inteirinho para descansar. Eles não trabalhavam, eles ficavam ali falando assim, não, hoje é o dia do Senhor, hoje eu não vou trabalhar. Note que era comum eles falar sobre a criação, quando eles iam pregar para gentil, porque as pessoas não tinham referências de dias da semana. O judeu tinha. Era o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o dia da preparação e o sabá. Então assim, os dias da semana era coisa de judeu. Então assim, primeiro dia da semana, para o judeu é o primeiro dia de trabalho, mas para o grego, para o romano, todo dia é dia de trabalho. Então, Eutico e um monte de gente que estava lá, todo mundo já tinha trabalhado, estava cansado. E Paulo começou a falar.
E quando chegou perto da meia-noite, Eutico, que estava na janela, de novo, as janelas romanas não eram os vitrô, vidraça, não tem nada a ver com as janelas de hoje. Era simplesmente um buraco na parede, aquilo lá era uma janela, sabe? É um buraco ali, tá um quadrado ali naquela parede, ali já era uma janela. Eles punham uma cortina e amém. Às vezes não tinha cortina, então uma pessoa poderia até mesmo se sentar na janela. É o que Eutico fez. Poxa, tá todo mundo comendo, Eutico sentou na janela, sabe, tomando aquela brisa ali, tá melhor do que, não, tá muito quente lá dentro. De repente, Paulo começa a falar, Paulo vai falando. Quando chega perto da meia-noite, Eutico, tomado de um sono profundo, ele vai dar uma virada, cai do terceiro andar, cai estatelado. Eu imagino na hora que caiu, todo mundo, Eutico caiu. Aí foram lá uns dois pra ver, voltaram e deram notícia, camarada morreu. Eu imagino todo mundo tomado de pavor. E agora o camarada morreu, coisa e tal, todo mundo, né? Paulo parou o discurso dele, desceu, chegou no jovem, irmãos, cobriu o jovem, deitou-se sobre ele, levantou ali, fez uma oraçãozinha ali dele e tal, levantou e falou: meus irmãos, não se preocupem, não se perturbem, não se turbem, porque a alma dele está nele, ele não morreu, ele não está morto, ele está vivinho da Silva. Aí, meus queridos, Paulo faz uma coisa dessa e vem o momento, o top 10 de Paulo. A Bíblia diz, Atos, capítulo de número 20, versículo de número 11. Então, subiu novamente, depois que Paulo falou, né, não fiquem alarmados, tá, ele está vivo, subiu novamente, partiu o pão e comeu. E depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Não. Paulo não fez isso. Irmãos, não é possível uma coisa dessa. Eu tô falando de um camarada que caiu do terceiro andar e morreu. Mas Paulo falou que estava vivo. Irmãos, quem disse que morreu foi Lucas. Lucas é médico. Não tinha ninguém melhor para dizer qual é o horário. Horário do óbito. Meia-noite, motivo do óbito, ficou ouvindo o longo discurso de Paulo e aí ele caiu e morreu. Sabe? Então assim, Lucas estava lá. Estava atestado, o camarada estava morto. Aí Paulo olhou e falou assim, não, ele está vivo. Imagina na hora, Paulo chegou, Deus, pelo milagre, Paulo olhou e falou assim, não, está vivo. Sabe aquela coisa, morreu, mas passa bem? Paulo chegou, fez isso. E, irmãos, vamos lá. O que me chama a atenção nisso, por que esse é o top 10 do momento? Porque Paulo voltou, e aí, meus irmãos, ele continuou falando até o amanhecer. Se à noite ele falou, já tinha gente dormindo, já tinha gente cansado, o outro caiu, morreu, sabe, ressuscitou, vamos embora vamos enquanto a gente tá ganho. A Bíblia diz que Paulo ele tinha que ir embora no outro dia, mas não, Paulo voltou e ele simplesmente continuou falando. O longo discurso de Paulo é o momento top 10 do vídeo de hoje. Ele continuou o seu longo discurso. Quando amanheceu, ele, tá bom, acabou o discurso, eu tenho que ir embora. Ele não foi dormir, eu tenho que pregar em outra cidade, tenho que continuar as minhas missões, sabe? Eu sou chamado para pregar. O camarada não descansou não, ele foi pregar, ele foi para outra cidade, ele continuou a obra. Paulo, ele estava de um jeito, meus irmãos, que não dá para imaginar. Pregou à noite. O menino morreu, ele foi lá, orou, ressuscitou o menino. E, irmão, outra coisa, cá entre nós, se um cego enxerga na nossa igreja, o paralítico levanta, irmãos, se for na nossa igreja pentecostal, ô glória! O culto acaba ali, a gente vai agora só rodar, é só vitória do começo. Agora a gente vai invadir a noite só gritando, rodando, pulando, dando glória a Deus. Paulo não, irmãos, ressurreição de mortos. A Bíblia vai falar de Elias, Eliseu 1. Depois a Bíblia vai falar de Jesus operando 3, né? A filha de Jairo, a viúva de Naim e Lázaro e o próprio Cristo, né? Depois. Mas os apóstolos foram Dorcas e essa daqui. É uma coisa raríssima. Paulo olha o momento e nada de festejar, nada de glória a Deus, aleluia, não. Foi lá, aí o pastor, tá todo mundo feliz, Paulo foi lá, partiu o pão, comeu, vamos comer mais um pouquinho. Então, onde paramos lá? E continuou o discurso. Esse é o top 10, este é o Paulo que eu conheço. Semana que vem estaremos aqui. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Escreva aí no comentário o que você achou dessa história. Você conhecia essa história?
E eu espero você até semana que vem. Deus os abençoe, até mais. Fique com Deus.